Bom dia aos meus leitores. Para quem não me conhece, sou Moisés Krieger. Assino as obras como M.E. Krieger e sou escritor de terror. Se não é inscrito no canal, se inscrevam, compartilhem e comentem sobre o tema no final. O tema que nós vamos discutir hoje é sobre a importância de ter um bom protagonista no livro. E aqui eu vou comentar sobre a importância de ter esse bom protagonista. O que seria um protagonista? Você tem ideia do que seria um protagonista? Muitas vezes, se pensamos no vilão, mas deixamos de lado o protagonista. O protagonista seria o quê? É o personagem principal da história. É aquele personagem que os leitores irão se identificar com maior facilidade e vão torcer para ele. Porém, os meus protagonistas, melhor falando, desculpa, eles não têm vida fácil. E eu gosto de brincar muito com essa situação. Fazer com que, será mesmo que ele é o protagonista? Ou será que o que vai acontecer com ele? Eu sempre gosto de brincar com essa sensação com meus leitores. E como podemos fazer aí que ele seja identificado pelos leitores? Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o personagem, o protagonista, com o leitor. Nisso ele tem que se identificar no protagonista. Ele tem que ver a história sendo desenvolvida nos seus próprios olhos. Aqui posso citar alguns exemplos de protagonistas que facilmente é identificado pelo leitor. Harry Potter, por exemplo, Frodo, Mas nos Seus Anéis, existem vários protagonistas. Uns mais fortes, outros não tão contundentes, tão fortes, mas fazem parte da desenvoltura da história. E isso vai depender do estilo de cada escritor. Não tem como dizer que o tal leitor, o tal escritor trabalha com um único protagonista. Não. Não é todos eles são assim. Stephen King é um exemplo porque ele não trabalha com um único protagonista dependendo da história. Dependendo, por exemplo, o It, ele trabalha com um grupo, que é esse grupo que é o protagonista. Carrie, a estranha, é a Karen, que é a protagonista. Para cada contexto, para cada texto, para cada história, existe um tipo de protagonista. E como isso acontece ao longo da história, essa identificação?
Um bom protagonista não cativa somente o leitor. Ele também impulsiona a narrativa. Se tem um bom protagonista, tem que ter um bom vilão. Um está interligado com o outro. Aqui agora, nós vamos observar o seguinte: como esse protagonista desenvolve uma história. Aqui, vou pegar, por exemplo, um protagonista, ele não é de um livro. Não está num livro, mas sim numa série de televisão. Star Trek. A versão clássica. Kirk. O Kirk, ele é um bom protagonista, sim. Ele vai, de uma forma, catalisando o enredo, o desenvolvimento, junto com os outros dois personagens, o Spock e o Mago. Um exemplo. Outro exemplo de personagem que eu vejo como catalisador. O Sherlock. Ele também catalisa o desenvolvimento da trama. Todo protagonista, ele tem que fazer o quê? Evoluir com a evolução da história. Ao longo que a história vai se evoluindo, o protagonista também tem que acompanhar a evolução da história e não ficar parado. Porém, eu posso observar o seguinte, que tem livros onde a história evolui, mas dá aquela sensação que o protagonista está parado, tranquilo. É o jeito do protagonista. É o jeito como o escritor observa o desenvolvimento daquele personagem. Se torna uma leitura cansativa? Às vezes sim. Mas é o ponto do personagem. Como já observei em outros vídeos, não existe metodologia certa ou errada. Algumas encaixam melhor, outras não encaixam de uma forma tranquila. Então, uma das características do personagem, do protagonista, é evoluir ao longo da história. Ele tem que ir evoluindo ao longo da história. Por exemplo, Harry Potter, ele vai evoluindo, ele vai crescendo ao longo da história. Outro exemplo, Frodo. Também ele vai evoluindo ao longo da história do livro, da história da trama, falando. E muitas vezes essas mudanças alteram, sim, o rumo da história. Pode haver uma regressão? Pode. Isso é errado? Não, de forma alguma. Às vezes, essa regressão faz parte da trama. Faz parte do protagonismo. E isso é ruim? Não vejo que é ruim. Porém, tudo é um ponto a ser observado. Que nem sempre as coisas acontecem como nós queremos. Como outrora já comentei, eu vou comentar aqui de novo. Eu aprendi da seguinte maneira, que o escritor ele só controla as 4 primeiras páginas do livro. As 4 primeiras. As demais são os personagens que vão determinando, que vai construindo a história. Essa determinação pode ser positiva ou negativa.
Por quê? Porque muitas vezes os escritores pensam, observam que o personagem adquire vida, criam aquele estigma do livre-arbítrio. Eu vou escolher para seguir caminho A ou para o caminho B. Tanto faz. Isso vocês têm que observar o seguinte, que o protagonista nem sempre é o mocinho. Nem sempre é o herói. O que vocês iriam ver que o protagonista, ao longo do livro, vocês vão vendo que ele é um filho. Não vou falar a palavra. Vocês podem observar. Uma dica. Leia, mate os deuses, as deusas, o livro dos mortos. Ali vocês vão surpreender com o meu protagonista. Eu fiz de uma forma que todo leitor vissem ele como um cara, ele é tranquilo, gente boa. Chega um momento que ele vira a chave e revela sua verdadeira face. Prestem atenção. Repito, nem sempre os protagonistas são os mocinhos. Outro aspecto que é fundamental para o protagonista é ter a empatia e a conexão emocional. Como assim? Qual seria a relação da empatia com o leitor? A empatia é um fator-chave na conexão emocional com o protagonista. E essa conexão, quando é bem feita, bem ligada, bem determinada, melhor falando, se cria várias emoções no leitor. Uma delas, medo. Sentir pena, dó, entre outras emoções, que muitas vezes faz o leitor perguntar: que diabo está acontecendo aqui? O que está havendo aqui? E essa empatia, ou até mesmo essa conexão, é fundamental para acontecer. O leitor tem que conhecer o protagonista. Mas muitas vezes eu gosto de trabalhar não com um protagonista, mas com vários protagonistas, criando um grupo. Por quê? Porque eu vejo o seguinte, que dependendo da história, sozinho ele não vai dar conta. Ele tem que ter um grupo. É um grupo que tenha uma chave, um ponto para conseguir vivenciar os seus desafios e superá-los. Sozinho, os meus protagonistas não conseguem. Por quê? Tem que ler meu livro. Aqui. Existe uma chave, existe como posso dizer, um modelo para desenvolver o personagem, o protagonista, não. Cada escritor ele tem que encontrar a sua forma para a escrita desse personagem. Repito, não existe um modelo certo ou errado. Tem que encontrar
algo que consolide, algo que te ajude. Pode copiar, copia. Mas determine a sua forma de desenvolver o seu protagonista. Leve o tempo quanto que for preciso. Simples e prático. Aqui, protagonistas. Terminando já, né? Resumir, o protagonista, ele é fundamental para contar a história, seja pela identificação do autor ou pela progressão da história e pelo desenvolvimento do personagem, pela conexão emocional. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o bom protagonista, ele tem que criar um apelo no leitor, ele tem que desenvolver ao longo da história e ele tem que ser cativante desde o começo. Ou criando essa cativação ao longo da história. Aqui, comente aqui qual é o seu protagonista favorito e por quê. Compartilhe nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhem e comentem. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Espero que tenham gostado do tema. E esse tema é o quê? A importância de ter um bom protagonista. Toda sexta-feira tem vídeos. E, se não é inscrito, se inscreve. Gostou? Compartilhem. E dê um like. Um joinha. E até a próxima. Um forte abraço.